Apocalipse capítulo 20, verso 6. Quero convidar a igreja para se pôr de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Você também? Vamos lá. Então levante a sua Bíblia bem alto. Vamos ver. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. É isso mesmo. Temos que trazer as nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: podeis assentar, irmãos. Meus amados, o capítulo 20 está falando do reino milenar. Você for ler a Bíblia, você vai ver que João está tendo uma visão. Está dizendo que Satanás vai ser acorrentado durante 1000 anos. Haverá um selo sobre aquela pedra e que vai manter Satanás durante 1000 anos acorrentado. Esta é a visão que João está tendo. Mas quando ele tem aquela visão, ele nos chega ao verso de número 6, ele diz: Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele diz: sobre esses a segunda morte não terá domínio, não terá autoridade. Essa segunda morte, ele está falando evidentemente da morte espiritual. A primeira morte é a morte física, que todos nós hemos de passar. Ou aqueles que estiverem vivos, como nós esperamos, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas neste momento, João está falando que houve uma ressurreição e a essa ressurreição ele chama de primeira. Aqueles que, antes deste período fechado, o período da tribulação, em que Cristo vem, e aí há uma ressurreição dos mortos, desde sempre, dos mortos durante aquele período, aí há uma ressurreição. E João está tendo essa visão. Se você continuar a ler, ele vai falar do trono, vai falar do julgamento, ele vai falar dos livros que serão abertos. E João diz que estes que estão na primeira ressurreição, que ressurgiram quando Cristo veio no seu reino milenar, não passarão pela segunda morte. Quando você continua a ler, você vai ver que João refere-se a essa segunda morte como sendo a morte definitiva, chamada morte espiritual. Separação completa e definitiva de Deus. Interessante é que em determinado momento deste capítulo 20 de Apocalipse, ele diz assim: e a morte e o Hades, a morte e o além, deram os seus mortos, que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, aqueles que estavam mortos, que não ressuscitaram, vão ser definitivamente lançados nesse lago de fogo e enxofre. Então ele diz assim: feliz, bem-aventurado, satisfeito, recompensado é este que participa da primeira ressurreição. E meus amados, quando nós vamos comer do pão, beber do cálice, daqui a instantes, participando da celebração da ceia do Senhor, este momento, então, nos remete ao futuro. Nos remete ao momento em que estaremos, como João diz, diante do Senhor. Neste momento, felizes, porque nós recebemos a recompensa de termos crido em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, enquanto aqui estamos. Como é importante nós começarmos a olhar para isto de uma maneira correta, porque estavam presentes neste momento da visão de João todos os que são ressurretos em Cristo Jesus. Vejam, a palavra nos fala de uma certeza de estar com o Senhor.
da certeza de que você vai estar neste momento. Talvez João não conseguisse identificar os rostos das pessoas, nem as conhecesse. Mas como é alguma coisa futura, possivelmente você estava lá. João te viu lá. Essa certeza, irmãos, tem que arder em nosso coração todas as vezes que nós comemos do pão, bebemos do cálice, como demonstração da nossa dependência, da nossa certeza que, de fato, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Essa certeza tem que inundar o nosso coração. Nós não podemos ter dúvidas de que somos de Cristo. Há um hino do cantor cristão que diz assim: sou de Jesus, de Cristo Jesus meu. É importante que nós tenhamos esta certeza cravada, incrustada no nosso coração, que nós não passaremos pela morte espiritual. Por isso que Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, portanto, traz-nos a certeza de que nós somos de Jesus. Esse texto que diz feliz, bem-aventurado e santo é aquele, está falando também que os que têm o seu nome escrito no livro da vida têm o seu passaporte, a sua entrada garantida. Portanto, irmãos, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, não fazemos isso por rotina, mas fazemos isso por certeza. Não comemos e bebemos do cálice porque é um rito religioso. O pão continua pão, o suco de uva continua suco de uva. Nós cremos que a presença invocada do Senhor se faz não por causa do pão, não por causa do sangue, mas por causa da promessa do Senhor. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Irmãos, ter o nosso nome escrito no livro da vida é o resultado da nossa faina diária em servir ao Senhor. Porque não que nós sejamos salvos pelas nossas obras. Não. Efésios no capítulo 2, verso 10, diz que as obras são consequência de sermos novas criaturas. Como falava no primeiro ponto. Fomos criados em Cristo para as boas obras nas quais devemos andar. Portanto, quando entregamos alguma coisa, quando doamos alguma coisa, como depositamos alguma coisa no gasofilácio, isso não nos compra a salvação de jeito algum. O que podemos nós fazer para comprarmos a salvação? Aliás, quando nós pensamos em antes da cruz e após a cruz, nós temos ali um entendimento muito interessante. Em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o verso 23, Jesus tem um embate, uma conversa com um jovem rico. E porque aquele jovem estava conversando com Jesus antes de Jesus ter ido à cruz, aquele jovem procura Jesus e diz: bom mestre, que hei de fazer? O conceito antes da cruz de Cristo era da lei. E nesse conceito da lei, o que eu tenho de fazer? E Jesus então responde àquele rapaz, baseado na lei. Ele diz: conhece os mandamentos? Farás isso, isso, isso. Ele diz: então, sim, Senhor, eu faço isso desde a minha pequena idade. E Jesus diz para ele, quando ele ama, entende o que está no coração daquele jovem: dá tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, então terás um tesouro no céu. E a Bíblia registra que aquele jovem não consegue cumprir. E diz que a palavra diz que saiu triste da presença do Senhor. Mas isso era antes da cruz. As pessoas pensavam que tinham que fazer alguma coisa. Mas como a lei era um aio, nos conduzia até Cristo. E ninguém conseguia fazer isso. Jesus vem e diz: eu não vim para destruir a lei, mas para cumpri-la.
E após a morte de Cristo, Jesus ressurreto, já assunto aos céus, nós aprendemos em Atos capítulo 16, verso 30. Quando Paulo e Silas estavam lá na prisão, e o carcereiro de Filipos, que então quer se matar, porque houve um terremoto, e todos os grilhões foram rompidos. E quando aqueles homens ouvem, aquele homem ouve o brado de Paulo, que diz, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Há uma pergunta retumbante, e aquele homem diz, que farei então para ser salvo? Paulo não fala mais da lei. Paulo não fala mais dos mandamentos. Paulo não tem o diálogo que Jesus teve com aquele jovem. Agora era após a cruz, após a ressurreição de Jesus, após Jesus estar assunto aos céus, após o Espírito Santo ter sido derramado sobre a igreja. Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, o nome que está escrito no livro da vida não é por causa dos teus feitos, mas é por causa de você ter aceito a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. É por isso que o teu nome está escrito naquele livro. As boas obras são consequência do Espírito do Senhor em nós. Amados, quando nós lemos esse texto que diz, bem-aventurado, reinarão com o Senhor por 1000 anos. Isso nos faz entender que nós participaremos do reino milenar do Senhor. Como governo. Como governo. Se você continuar a ler esse texto, você verá que fala que há tronos, que há lugares de governo, e que aqueles que ressurgiram, que estão ali com o Senhor, serão colocados para ajudar o Senhor a reinar em vida na terra. Que coisa impressionante, irmãos. O sacerdócio universal do crente, de fato se tornará uma realidade neste momento. Portanto, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos nos remontando ou nos levando a tempos à frente que mostram a misericórdia e a graça de Deus. Como é importante nós nos prepararmos, irmãos, para vivermos esta vida futura, hoje. A preparação é aqui, é agora, é no seu tempo. Por isso você tem que buscar uma vida de devoção. Uma vida de sinceridade diante de Deus. Malaquias, no capítulo 3, verso 8. Aquele profeta que encerra o Velho Testamento para o período interbíblico. Ele fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Palavra tremenda, falando desse tempo. Mas, no capítulo 3, verso 8, Malaquias, ele tem uma sensibilidade, ele diz assim, roubará porventura o homem a Deus? Como se pudéssemos fazer alguma coisa que tirasse de Deus alguma coisa. E Malaquias mesmo responde, vós tendes roubado o Senhor nos vossos dízimos. Coisa séria. Irmãos, quando nós olhamos para aquilo que João vê, depois da cruz, evidentemente que como Jesus Cristo disse, eu não vim para destruir a lei, mas para cumprir, significa dizer que o Espírito que estava sobre Jesus, que está sobre nós, que está sobre a igreja, nos capacita a cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos. Malaquias está falando de alguma coisa que as pessoas não faziam porque estavam debaixo da lei, mas que você pode fazer porque está debaixo da graça. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Significa dizer que antes da cruz, nós éramos uma pessoa. Pós-cruz, nós somos outra. Comer do pão, beber do cálice, significa que você está pós-cruz. Você já está com Cristo. Paulo diz assim, se pois já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. E aí nós temos que viver uma nova vida com Cristo. Participar, portanto, da celebração da ceia do Senhor não é se lembrar da morte vicária. É se lembrar da morte vicária, olhando para frente.
olhando para frente, com essa expectativa de servir, de ser obreiro, de estar na presença do Senhor, de querer viver para o Senhor, de querer alegrar o coração do Pai. Amém, irmãos? É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós participemos do reino. Ele quer que nós tenhamos uma vida com o Senhor. Ele quer que nós tenhamos alegria em reinar. Portanto, meu amado, minha amada, meu irmão, você que está aqui, entregue a sua vida a Jesus se você ainda não fez. Mas se você já o fez, busque servir ao Senhor. Busque ser achado um daqueles que estava diante do Senhor e que foi distribuído para que com Ele possamos reinar em vida. Mas para isso, nós precisamos estar com uma vida que alegre o coração de Deus. Por isso que João, quando vê, ele diz assim, feliz e santo. Vejam, por que ele põe isto junto? Ele poderia ter dito só bem-aventurado, mas ele diz bem-aventurado e santo. Nós temos um conceito meio deturpado de santo, de santidade, achando que é aquela pessoa que ia ter uma vida assim, assim, assada. Não, e você me ouviu domingo passado falar sobre isso. A santidade, ser santo na vida é ser separado. Separado. Para servir a Deus, para estar na presença de Deus. E à medida em que eu sou separado e caminho em direção ao altar, aquilo que é do mundo vai tendo que cair. Porque eu preciso estar na presença do Senhor. Só estaremos na presença do Senhor com uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Comer do pão, beber do cálice. Cada vez que fazemos isso, assumimos um compromisso diante de Deus, diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. Que assim seja. Que essa seja a sua disposição. Que essa seja a sua vontade. Que este seja o seu desejo. Que essa seja a sua decisão. Este seja o seu aspirar, a sua vida na presença de Deus. Que Deus nos abençoe, portanto. Vamos participar da celebração da ceia do Senhor. Convido os diáconos e diaconisas que vão ajudar-nos na distribuição, que venham à frente. E os pastores do staff que possam estar aqui também participando para entregarmos os elementos da ceia do Senhor. Então vamos orar agora pelos elementos da ceia do Senhor. Vamos convidar o nosso presidente do corpo diaconal para orar, agradecendo ao Senhor pelos elementos da ceia do Senhor. Senhor, é com alegria que nos apresentamos diante de Ti, com o coração regozijando, porque um dia o Senhor mandou o Teu Filho Jesus para morrer por mim, para morrer por nós. E hoje, Senhor, através desses elementos, do pão e do vinho, nós nos lembramos do sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso, Senhor Deus, a nossa gratidão neste momento. Queremos estar com nossos corações abertos, prontos a entender o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E assim, Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Hino de número 123 do cantor cristão. Vamos cantar durante a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados que dão almoção, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Vozes femininas. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas furiosas almas do pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Os homens, por favor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois se mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Que na cruz padecer, seja bendito o seu sangue
Deus, esse sangue lavado, roupas que tão alvas são, os pecadores reunidos, perante Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos informa em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, do verso 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto na minha aliança, novo pacto no meu sangue. Diz o Senhor Jesus: bebei dele em memória de mim. Todas as vezes que comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Que momento singular este, tão importante. Celebrarmos, nos lembrarmos que por nós Jesus morreu. Não somente por mim e por você, mas por todo aquele que o receber como Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé. Pegue o pão. Levante bem alto. Agradeça ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício, vicário. Obrigado, Senhor, porque se tenho acesso hoje ao Pai, foi por causa da tua morte substitutiva naquela cruz do Calvário. Seja bendito o teu nome pelo teu sacrifício maravilhoso. Agradeça ao Senhor. Declare para Ele todo o teu amor, toda a tua dependência. Vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Comamos todos. Pegue do cálice. Senhor Jesus diz que é uma nova aliança no sangue dele. Durante a velha aliança havia uma tipificação pelo cordeiro pascal, mas não havia o sangue. Jesus diz: esta é a nova aliança no meu sangue.
Agradeça ao Senhor por isso. Porque basta uma gota do sangue de Jesus para nos trazer vida. Agradeça ao Senhor, faça a sua oração. Diga para Ele como é importante, como é bendito estar aqui. Declare toda a sua dependência, o seu amor. Diga para Ele, Senhor, como é importante. Declare, fale para Ele, faça a sua oração. Neste momento o Senhor para te ouvir. Diga para Ele como é precioso, como foi importante. Aleluia. Troque esse cálice com alguém. Diga para essa pessoa como é importante participarmos deste momento de celebração. Deus te abençoe, pastor. Momento de celebração, de comunhão, de bênção e salvação. Aleluia. Vamos beber do cálice em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Aleluia. Maranata. Você pode aplaudir ao Senhor. Pai, eu quero Contemplar. Você pode dizer isso? Você quer contemplar o Senhor na sua glória e majestade? Glória e majestade. Eu quero sim. Pai, eu quero te adorar em espírito e verdade. em espírito e Verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante as suas mãos e peça ao Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Levante tuas mãos, aleluia. Aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu quero te adorar, Senhor, pelo novo, vivo caminho que é Jesus. Não há outro. Santo é o Senhor, digno de louvor e de adoração. Amém.
Deixa-me fazer uma pergunta antes de orar. Quem veio aqui esta noite para entregar a sua vida a Jesus? Você veio, levante a sua mão e diga: pastor, eu vim entregar a minha vida a Jesus. Alguém? Levante bem alto a sua mão, para que possamos ver. Lá atrás há uma pessoa com a sua mão erguida. Lá na galeria, alguém com a sua mão erguida. Diga: eu vim para entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Eu não quero ficar para trás. Pelo novo e vivo caminho. Há mais alguém? Quem sabe você esta noite tenha chegado aqui e dito: pastor, restaura a minha vida, o meu coração. Nós queremos que Deus abençoe. Que bom. Qual é o seu nome, meu jovem? Este é o Luciano, colega do Paulinho. Por favor, Luciano, fica ali. Isso, pode descer, Luciano. Isso, que Deus te abençoe. Mas alguém quer participar desse momento de oração? Feche os seus olhos. Recline a sua fronte. A palavra do Senhor diz que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Em que área da sua vida você precisa de esperança agora? Traga a memória. Quem sabe seja um desafio que amanhã, segunda-feira, você vai enfrentar. Quem sabe seja a sua casa. Talvez seja aquele resultado médico. Talvez seja o resultado da prova. Aquilo que você está esperando, traz a memória, traz a esperança para você. Vamos colocar isso diante do Senhor. Cantamos um cântico hoje que diz que Deus é o Deus das proezas, das causas impossíveis. Está chegando mais uma pessoa, aleluia, glória a Deus, amém. Santo é o Senhor, digno de louvor, toda a honra, toda a glória. Ana Paula, que nome bonito, aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Bendito seja o Senhor Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Te louvamos pela vida de Luciano, de Ana Paula. Escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida. Que eles passem pela primeira ressurreição. Estejam diante do Senhor naquela visão de João. Eles estejam lá. Senhor, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui, que traz consigo esta noite algo de esperança. Tu és o novo, Tu és o vivo caminho. Responde a cada um segundo o Teu querer e a soberana vontade. Abençoa a sua casa, seus negócios, sua vida. Faz prosperar e nós Te daremos toda a honra e toda a glória. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Tu conheces cada um. Endireita aquele que precisa ser endireitado, mas responde segundo o Teu querer e a Tua vontade. Que seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, parabéns. Irmão,